Falando em Forças Armadas, meus queridos amigos, em uma nota pública divulgada ontem, as Forças Armadas disseram que defendem a garantia de manifestações pacíficas pelo Brasil e condenam restrições de direitos por parte de agentes públicos. Os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ainda criticaram os excessos cometidos nos atos pelo país. Abro aspas, que possam restringir os direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública. Fecho aspas. E aí, negão, agora vai? Não, não vai. Não vai? Tanto essa nota de ontem quanto essa nota de hoje parece que foram escritas por mim. Porque hoje em dia a gente tem muito medo do que a gente pode, do que a gente não pode falar. A gente tem muito medo da nossa opinião. E a nota do Exército, da Marinha e da Aeronáutica foi um simples: eu estou do lado do povo, eu estou do lado das instituições, eu confio na democracia, eu estou do lado das leis. As pessoas deveriam ter o direito de se manifestar e elas têm esse direito, e você pode contar com as Forças Armadas. É basicamente o meu discurso de todo dia. Não tem. Eu não posso. Quando a gente vive num estado. É só fumaça? Quando a gente vive num estado em que a gente não pode falar a mais do que isso, a gente só pode falar esse tipo de coisa. Me espanta ver as Forças Armadas não serem mais diretas. Quando na nota de hoje, quando eles falam até da liberdade da imprensa e tal, ser mais direto e dizer quem está sendo calado, quem está sendo cerceado, quem está fazendo isso. É triste porque assim, você está vendo um monte de pessoas na rua que estão pedindo por uma coisa que provavelmente não vão conseguir e não se tem um fecha dessa história, entendeu? Eu nem concordo com o que muitas dessas pessoas estão pedindo, eu já acho que a gente tem que se conformar mesmo e tentar reorganizar a direita de alguma forma para a gente poder enfrentar em 2026, mas o que eu estou vendo é que o novo governo vai vir com uma espécie de vingança com a ajuda do judiciário e é capaz de a gente só ter um lado nessa história, só o lado esquerdo da força, e todo mundo que está percebendo que já está mais ou menos acontecendo isso, está pedindo a coisa mais complicada, na minha opinião, que é a ajuda das Forças Armadas. O máximo que eles vão ter é um comentário muito parecido com o meu, só que eu tenho família, eu sou arrimo de família, eu tenho medo do que eu vou comentar, então é sempre bom comentar dessa forma. Somos a favor das instituições, somos a favor do processo democrático, somos a favor do povo, somos a favor do judiciário. A nota não sai muito disso. Você acha também, Márcio, que ele deu uma tuca? Aliás, bem-vindo aqui ao Linha de Frente. Você acha que as Forças Armadas deram uma tucanada com essa nota, essa carta? Boa tarde a todos. Primeiramente, é muito agradável estar aqui, né? Eu aprendo muito aqui nesses debates. E eu acho que antes de qualquer coisa, eu venho aqui hoje para clamar que não se pode permitir volta à censura, como disse a ministra Carmen Lúcia. Eu não concordo com as palavras do Negão. Eu não concordo porque, primeiramente, Forças Armadas não é uma força política. Ela não tem que tomar partido de direita ou partido de esquerda. E essa confusão que a direita está criando para cima das Forças Armadas é por um derrotismo causado por umas urnas que foi colocado em dúvida o aspecto da legitimidade ou não em relação à apuração dos votos diante da sonegação dos códigos-fontes, né? Então a gente tem... Na verdade é muito mais que isso. A Jovem Pan é um ótimo exemplo disso, de empresa que foi cerceada na sua comunicação. Foi pelo Exército? A pergunta é... Pelo Judiciário. A gente não pode colocar o Exército aqui em pauta numa questão de ordem política. Eu acho que o Exército ele tem que estar cumprindo muito bem o papel dele. Eu acho que na hora certa ele vai se apresentar devidamente. A gente tem falhas muito graves, severas no sistema que ninguém consegue falar. Ou seja, omissões do Senado no tocante uma série de infrações ou de por esse motivo que as pessoas estão na rua. Não, mas assim, não é. As pessoas estão na rua porque acabou para quem reclamar. Como é que você vai reclamar para o TSE? O pessoal está perdido. Como você vai reclamar para um Senado que mais deve do que tudo?
Então, tipo, as pessoas entraram no desespero. É sempre bom deixar claro, eu não concordo que muitas pessoas perdem uma intervenção, que agora virou intervenção federal, outros dizem que é intervenção do Exército. Eu não concordo isso baseado no que eu vi durante a pandemia. Já. Exatamente. A gente tem uma população que não sabe o que pedir, que não então sabe o que qualquer pedir. coisa, né, Márcio? E aí elas estão em desespero. Agora veio essa carta do Exército, né? Então, o que o Exército poderia fazer também, né? É difícil imaginar se tem... Porque as pessoas, elas nutrem muita esperança. Tem uma carta na manga, algo vai acontecer e vai ter uma reviravolta. Eu acho que não vai. Você acompanha? Eu diria que a carta na manga, quem tem é o presidente ainda, Jair Bolsonaro, compete a ele requisitar, né, que... Eu vou ler o artigo 142, porque assim, diferentemente só da questão de ordem da pátria, né, tá bem claro que as nossas Forças Armadas, elas têm o poder de preservar a garantia dos poderes constitucionais, Exato. ou seja, o judiciário, o legislativo e o executivo. Esses três poderes, eu não me lembro quando que eles estiveram harmonicamente perfeitos, eu não me lembro. Porque é um tomando conta do poder do outro com base no princípio lá, como que é? Puxa daqui, entrega dali. Exato. Não precisa nem ter harmonia, né? As pessoas falam, harmonia, então, não precisa ter harmonia. Eles têm que ser independentes. Agora, uma coisa que é importante o ouvinte saber, ela é uma instituição que visa a preservação da lei. Eu trouxe aqui uma pauta, numa das primeiras vezes que eu vim aqui, falando que eu era comunista no aspecto legal, porque a única coisa comunista que eu conheço, não é ideológica, a única coisa comunista que eu conheço é a lei, que é para todo mundo. Eu não sei porque não existe lei para o STF, que eles podem tomar decisões contrárias ao que está na própria Constituição, e a gente tem que ficar quieto como cidadão. E assim, tem livros, tem juristas que combatem, que apontam, não precisa ser eu, o cidadão, nem o negão. A gente tem uma série de entidades, OAB, que está calada já faz anos, caladinha, refém de poder político, não presta nenhum serviço à advocacia. Eu que sou advogado posso falar isso, não sei se tem mais algum advogado na banca. Eu acho que são coisas que o bolsonarismo trouxe, que são valores, né? Muito embora as pessoas possam pensar isso como um fascismo, mas são valores diferentemente de ideologias. Eu acho que ideologia de direita, ideologia de esquerda e de centro só serve para pregar um ponto de vista. Hoje a gente vive num país que está dividido em dois, seja até por fronteira. A gente tem um país, sim, liberal, né, dos que produzem, e a gente tem um país socialista. Por que a gente vai desfazer do país socialista que a gente tem e por que a gente vai desfazer do país liberal que a gente tem? País socialista? Óbvio que elegeu o Lula, quem que foi? A gente tem um presidente socialista. Não, mas quem elegeu? Né, quem elegeu? Né? A pauta que estava anterior era até isso. Mas quem elegeu também não estava pensando em socialismo, estava pensando em picanha. Né? É ou não é? Não, é sério, gente. E agora, aí a gente tem o judiciário, claro, o judiciário tem uma lei que o judiciário, principalmente o TSE e o STF, não podem afrontar, que é a Constituição, mas eles estão pisoteando a Constituição. Então nós temos três poderes, né, independentes, e um lá, freio e contrapeso, tem que analisar o outro e tal. Só que a gente não vê nada de cá, a gente vê um Congresso totalmente vendido, a gente vê um Congresso cheio de vagabundo, um Congresso que não faz nada, que deveria estar atuando, né, contra esse esmagamento, essa dança do pega, estica e puxa com a Constituição, mas ele não faz nada. Então, assim, o que o povo está pedindo? Eles fazem tweet. Né? Não, eles estão preocupados com o orçamento. Indignados. Eles estão preocupados com o orçamento. E aí, Pietra, o que é essa carta aí?